Olha, dizem que não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E para o governo Bolsonaro é exatamente isso que está acontecendo. Como se não bastasse crise econômica, crise sanitária, crise política. E vamos lembrar as 3 crises criadas pelo governo Bolsonaro ou agravadas pelo governo Bolsonaro. Não tinha como prever a crise sanitária, mas o Bolsonaro fez tudo para agravar. E aí, o que acontece? Agora teremos mais uma crise, que voltou o mal da vaca louca. Tá lembrado? Há muitos anos atrás que tinha uma doença bovina chamada vaca louca. A vaca louca é uma doença que tem esse nome porque fazia com que as vacas, o gado, ficasse agressivo. Eu não estou nem falando do gado bolsonarista, não. Estou falando de gado de verdade, gado para abate, para comer. E aí essa doença, quando um ser humano pega essa doença, ou seja, come a carne contaminada, o ser humano pega essa doença e morre em mais ou menos um ano. Dá perda de memória, depressão, alguns outros sintomas, e mais ou menos um ano depois a pessoa morre, não tem cura. Só para você ter ideia de como isso é perigoso. O Brasil confirmou essa semana 2 casos da vaca louca e, para piorar, o governo chinês acabou de cortar as importações de carne brasileira. Para quem não sabe, o Brasil é o 3º maior exportador de carne do mundo e 65% da carne que o Brasil exporta é para a China. E o fato da China cortar a exportação de carne pode ser uma notícia até boa para a população brasileira, porque se a China para de comprar, sobra mais carne para o mercado brasileiro e o preço tende a diminuir. A gente tem que lembrar que o preço só aumentou porque o governo Bolsonaro liberou para que os pecuaristas exportassem toda a carne e a gente começou a pagar preço de exportação. A gente paga no Brasil preço de carne importada, mesmo estando no Brasil. Se não está exportando tanto, então o preço tende a diminuir. Só que o problema é que a China parou de importar carne brasileira por conta de uma medida sanitária, uma doença que mata pessoas e que não tem cura. Então, o que aconteceu? O Brasil paralisou a produção de carne. Está paralisada. Por quê? Eles não querem deixar o preço baixar para o consumidor brasileiro de jeito nenhum e, obviamente, o governo Bolsonaro está com eles. A coisa vai ficar ruim porque é um mercado bilionário. Os pecuaristas do Brasil, a economia brasileira está perdendo mais de 150 milhões de reais por dia. Isso desde sábado. Desde sábado, quer dizer, sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira no mínimo, as importações estão paralisadas. Eu vou explicar isso tudo, o que é doença, o que pode acontecer, porque vai ficar ruim. Pensa. Se já estava ruim a crise econômica, agora pensa com o Brasil perdendo um dos seus maiores parceiros comerciais e a China está louquinha para cortar tudo que vem do Brasil e começar a comprar de outros países. Agora a China tem uma boa desculpa no caso da carne. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou fora Bolsonaro. Você também é? Então inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre o caso da vaca louca. Não se esquece de se inscrever, hein? Olha, vaca louca é uma doença que dá no gado, tem 2 tipos dessa doença. Uma é a doença típica e a outra é atípica. Qual é a diferença? A atípica, são os casos que foram detectados essa semana no Brasil, veja bem, em 2 frigoríficos diferentes, em 2 locais diferentes. Um em Minas Gerais e outro no Mato Grosso. Quer dizer, não é no mesmo local. Isso quer dizer que tem alguma coisa. Essa atípica acontece com o gado quando o gado está mais velho, ou seja, a vaca, no caso, está bem mais velha, já está numa idade avançada e pode ter essa doença que é no cérebro, é uma mutação de uma proteína chamada prion. Essa proteína se muta e aí o que acontece é que a vaca começa a ficar agressiva, começa a ranger os dentes e aí a carne dessa vaca se torna contaminada. Se algum ser humano comer, esse ser humano também contrai a doença e o ser humano morre em mais ou menos um ano. É um ano a estimativa de vida que tem. Essa doença foi originada lá nos anos 80, começou na Inglaterra essa doença, teve um surto depois nos anos 90, nos anos 2000 teve um pouco de surto, e aí o Brasil começou a monitorar os casos em 1998. De lá para cá, são apenas 5 casos confirmados em 23 anos, dos quais 2 nessa semana. O último caso tinha sido um caso isolado no Paraná em 2010. Antes do Paraná, muitos anos antes. Quer dizer, em 23 anos, tínhamos até 3 dias atrás 3 casos confirmados. Já aumentou de 3 para 5, quase dobrou o número de casos. O problema, como os casos forem em locais diferentes, fica a sensação para o mercado internacional de que pode ser um surto. Porque uma coisa é você ter um caso isolado. Aí as importações são paralisadas para a China, o Brasil tem um acordo com a China, a União Europeia fica de olho, outros mercados também ficam de olho, e o Brasil tenta escoar parte os pecuaristas, o Brasil é o 3º maior exportador do mundo, eles têm uma larga experiência em, se algum país acontecer algum problema isolado com algum país, eles escoam a produção para outro país rapidamente, a coisa que eles fazem assim em questão de horas ou até poucos dias.
Então, geralmente, eles não têm problema de ficar com muito produto, de encalhar e aí ter que dar pro... Olha só que problema para eles. Encalhe, eles têm que vender para o povo brasileiro a um preço justo, que era o preço que se vendia, e eles lucram menos. Não, esse problema eles não querem. Então, eles conseguem escoar. O problema é o seguinte: aconteceu no Mato Grosso e depois aconteceu em Minas Gerais. Vai falar, opa, peraí. Será que é mesmo atípica? Será que não estão mentindo? Os outros aqui no Brasil, os pecuaristas dizem, não, estamos mentindo, temos que confiar nas agências sanitárias do Brasil. Porém, os chineses confiam nas agências sanitárias do Brasil? Não, tanto é que suspenderam as importações de carne brasileira por tempo indeterminado. Quarta-feira é o mínimo. Pode continuar por mais uma semana, 2, 3, e o Brasil perdendo 150 milhões por dia. Tem a doença típica. Qual é a doença típica? Fazem muitas vezes ração com os restos dos animais. As pessoas comem a carne e os restos são feitos para fazer ração. Se essa ração for consumida, essa ração infecta outros animais. É assim que se torna um surto. E aí são centenas ou milhares de gados infectados. O problema de gado infectado. O problema é o seguinte: quando acontece em 2 estados, fica aquela... Será que é um surto ou não? O Brasil proíbe ração que é feita de farinha de restos de animais. Ou seja, o resto, no caso, a parte que não se aproveita muito. Ou seja, a chance de ser um surto da doença típica é menor, mas fica aquela. Então, as importações já estão paralisadas. Agora o Bolsonaro tem um problema porque isso é claramente falta de fiscalização. Não acontecia... Pelo menos desde 2011. Não acontecia nunca aconteceu em 2 estados ao mesmo tempo no Brasil. Nunca, veja bem, nunca, na história. Só para que você saiba. Aí, pelo menos desde 98. E aí, o que acontece? De repente, volta. É falta de fiscalização. Aí, o Brasil, que já está em crise, vai começar a ter mais problema. Os pecuaristas pararam. O abate do boi, eles chamam boi gordo, né? Do boi gordo, parou já há alguns dias. Desde sábado já não se abate mais nada. Quer dizer, eles não querem que tenha um que encalhe para eles correr o risco de vender para o povo brasileiro a um preço mais barato. Muita gente vai começar a parar de comprar carne porque já não confia mais. Porque fala, opa, peraí, se essa carne não é boa para os chineses, porque essa carne é boa para os brasileiros? Eu sei e você sabe de como essas empresas... Isso é coisa que ninguém fala, hein? Nos outros canais você dificilmente vai ver isso. De como essas empresas, elas tratam o povo brasileiro como se a gente fosse lixo humano. A gente lembra que a JBS tinha denúncia de que eles misturavam carne com papelão, de que eles vendiam carne que estava estragada, sabidamente estragada. Eles simplesmente maquiavam aquela carne e colocavam para vender. Vendiam frango com papelão. Esses são os empresários... Sempre que eu penso nessas empresas, nos pecuaristas, nos ruralistas, sabe aqueles desenhos de criança que sempre tem um capitalista que é um cara empresário, milionário, que ele é o vilão, ele tem uma fábrica que polui tudo, e ele tá lá, ele grita, ha, 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 e ele faz maldade com o povo? Enfim, são esses aí. Se precisar te vender carne estragada, vendem. Se precisar misturar frango com papelão, eles misturam e eles vendem pra você e eles não estão nem aí. E se precisar abafar um surto de vaca louca e deixar as pessoas morrerem, eles deixam e eles não estão nem aí. Assim como os ruralistas, se precisar apoiar um governo que é genocida, que matou mais de 600 mil pessoas, eu te digo e você sabe muito bem. Eles apoiam e eles não estão nem aí, porque se for um pouquinho bom para os negócios deles, eles fazem isso. Agora, apoiar o Bolsonaro já não é bom para ninguém. O pior é que as agências sanitárias do governo Bolsonaro deixando isso acontecer e essa insegurança mundial olhando para o Brasil, olhando para esses casos, o que acontece é que agora vai ser ruim para todo mundo. É ruim para os pecuaristas, é ruim para os ruralistas que estão interligados ali na destruição da Amazônia, na destruição de todo mundo. É ruim para o governo Bolsonaro, que perde apoiadores poderosos, bilionários, inclusive apoiadores que estão acostumados a pagar propina a políticos, né? O Joesley confessou pagar propina a mais de 300 políticos. Só para o advogado do Bolsonaro ele pagou 9 milhões para fazer um documento. Não foi propina não, viu? Vamos fingir que não foi. Só para que você tenha ideia. O Bolsonaro perde esse apoio todo e agora esse pessoal vai começar a entrar na oposição. Por quê? Porque claramente eles vão começar a perder muito dinheiro com o governo Bolsonaro. E eles sabem que chegou o ponto que se chama o turning point. O Bolsonaro, essa palavra foi usada muitas vezes para as manifestações de amanhã, dizendo o Bolsonaro vai tentar um turning point, que é o ponto em que a aprovação dele está caindo, ele está cada vez mais acuado, tem esse turning point que é o ponto de mudança, que é quando as coisas começam a mudar, a aprovação dele vai subir, ou ele vai conseguir dar o golpe, alguma coisa assim.
O turning point, no caso dos ruralistas e dos pecuaristas, dos ruralistas aconteceu já no mês passado, e dos pecuaristas pode ser agora, que é o ponto em que eles falaram, ó, lucramos muito com esse desgoverno, a gente lucrou muito, mas não dá para manter esse nível de lucro para sempre, e eles sabem muito bem disso. Ó, vou mostrar aqui o carro de som, Campinas. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais pra gente continuar indo pra cima desses malditos. Falou!